Bom, boa noite. Eu sou Márcia Paulino, vou trabalhar com vocês a disciplina de Ética Profissional no curso técnico em Administração da rede ETEC Brasil. Bom, me apresentando, sou psicóloga social, ou seja, não trabalho na área clínica tradicional da psicologia, trabalho com grupos e com a participação de pessoas em grupos sociais. Sou formada em 2006 pela Universidade Católica Dom Bosco, sou especialista em gestão de políticas públicas, sociais e saúde da família, possuo experiência na atuação em políticas públicas para a mulher, na educação profissional, tanto como professora, quanto como orientadora profissional. Sou consultora de projetos sociais, atualmente junto ao Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul. A disciplina Ética Profissional, nós vamos trabalhar seus fundamentos, seus principais conceitos, a legislação profissional que orienta essa profissão, o Código de Ética, e daremos uma ênfase na ética voltada para o comportamento organizacional, ou seja, para as instituições, sejam elas públicas, sejam elas instituições privadas. O objetivo principal dessa disciplina é refletir e perceber como que o comportamento das pessoas, comportamento individual ou grupal, causa impactos no ambiente de trabalho e na sociedade como um todo. E aí, nesse ponto, eu gostaria de colocar aqui, mais do que uma aula, é uma reflexão. Gostaria de levá-los a pensar situações em que nós nos colocamos nas diversas instituições, nos diversos espaços onde nós participamos, para pensar, para refletir sobre esse conceito de ética. Bom, com certeza todos já ouviram falar sobre Sócrates e Platão. A origem do nosso conceito vem dessa época, né, desses dois filósofos que viveram aí entre os séculos 4 e 5 a.C., e que foram os primeiros teóricos a colocarem formalmente esse conceito, né, o conceito de ética que nós trabalharemos a seguir. Né? E aí é importante colocar também que esse conceito, trabalhado por Sócrates e Platão, ele se transformou, né, e vem se adaptando aí às nossas realidades, né, às sociedades atuais. Isso quer dizer que, quando Platão e Sócrates pensaram o conceito de ética, eles pensaram para aquela sociedade, para aquela época. Hoje, nós temos conceitos, né, ou seja, hoje o conceito de ética está adaptado à nossa realidade social. Falar em ética quer dizer falar em conduta humana, né? A ética diz respeito a todas as pessoas. Todos nós e todas nós agimos de alguma forma na sociedade. Então não tem como falar em comportamento humano desvinculado da ética, né? Então diz respeito a todas as pessoas porque diz respeito ao comportamento humano. Alguns teóricos diferenciam, por exemplo, ética de moral. Né? Para alguns teóricos, a ética está muito mais relacionada a um conceito científico, né? Enquanto que a moral ela está muito mais ligada a princípios culturais, a doutrinas que orientam os comportamentos, né? Que orientam os princípios aí que cada um segue no seu comportamento em geral. Então, alguns teóricos fazem essa diferenciação, outros não. Outros trabalham aí como um conceito mais universal, né? Ética e moral. Seguindo, de acordo com os nossos referenciais, os referenciais que constam aí na ementa de vocês, nós trabalhamos aí basicamente com esses dois teóricos. Naline é um jurista bastante conhecido, ele define ética como a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Né? Já o Antônio de Sá, que é um filósofo, define ética como uma ciência e o seu objeto de estudo é composto de juízos
formados pela aprovação ou não de condutas humanas, estudadas sobre o prisma de seus efeitos. Pensando nos dois conceitos de uma forma mais objetiva, nós podemos observar aqui, a ética é entendida como ciência, então é um conhecimento sistematizado, aceito universalmente como uma ciência, estuda o comportamento das pessoas e se baseia em juízos de valor que nós formamos a partir de algumas condutas humanas estudadas sobre o prisma de seus efeitos, ou seja, esse comportamento é bom ou ruim, esse comportamento é certo ou errado. Nós utilizamos então alguns parâmetros para definir o conceito de ética, baseado nos efeitos que o nosso comportamento produz. Comportamento positivo, comportamento negativo, comportamento certo, comportamento errado, comportamento bom, comportamento ruim. São basicamente esses princípios que orientam aí o estudo da ética, o estudo do comportamento das pessoas na sociedade. Bom, então simplificando, trazendo para a nossa realidade cotidiana, a ética se refere a um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a nossa conduta. Desde que nascemos, nós somos inseridos em algumas instituições sociais. A família é a primeira instituição. Na família, nós adquirimos aí valores morais baseados em princípios religiosos, em princípios doutrinários, que vão auxiliar as nossas escolhas. Depois somos inseridos na escola, na igreja, nas empresas, de uma forma geral. Cada instituição nos transmite, então, um conjunto de padrões de comportamento, de princípios morais que devem, então, nortear a nossa conduta. O objetivo, então, da ética é conduzir a humanidade a um bom funcionamento social, ou seja, precisamos manter a sociedade minimamente organizada. O princípio fundamental da ética é a dignidade humana. Partindo desse princípio, nós entendemos que os seres humanos não são coisas, os seres humanos não têm preço, os seres humanos merecem respeito à sua dignidade enquanto pessoas. E dignidade pensada aí, considerando todos os fatores da nossa vivência, seja saúde física, social, psicológica, isso tudo diz respeito à dignidade humana. Nós nos basearemos aí no espaço organizacional, daremos ênfase na ética enquanto nas relações interpessoais, na responsabilidade social e ambiental. Pensando em ética profissional no ambiente organizacional, gostaria de destacar esses 4 elementos. Como primeiro elemento, o funcionário, também chamado de colaborador ou empregado, dependendo da instituição. Um segundo elemento é o empregador, o patrão ou dono do capital, como diriam os marxistas. Um terceiro elemento é o nosso meio ambiente, ou seja, o meio físico, o meio geográfico, e o meio social, o entorno, a comunidade, a sociedade que está localizada próxima ali ou que sofre influência dessa instituição, localizada neste meio ambiente. E um quarto elemento, que são os objetivos da instituição, seja ela pública ou privada. Com certeza nós temos aí diferentes objetivos, de acordo com as instituições, porém eles se convergem aí no momento como veremos a seguir. Bom, pensando nesses 4 elementos, é possível atender aos interesses de todos? Pensando o primeiro elemento, o empregado, o funcionário, ele busca, além do salário que pode lhe trazer uma vida confortável, o alcance dos seus objetivos, dos seus sonhos materiais, ele busca também o reconhecimento, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional. Pensando no empregador,
Ele busca produtividade, seja em mercadorias, em produtos ou em serviços, ele busca produtividade para que seja alcançado o seu objetivo de lucro, né? Se for uma instituição pública, nós esperamos resultados em serviços, em bons serviços, né? Pensando no meio ambiente físico em que a instituição está localizada, nós pensamos aí no terceiro elemento, né, que seria a sustentabilidade. O meio ambiente físico onde a empresa ou a instituição está instalada também deve ser observado quando da ação daquela instituição no seu entorno, né? Como é que a ação da instituição vai causar impactos ambientais, né? Nós pensamos aí e observamos recentemente um desastre ambiental que ocorreu no Brasil, né, em Mariana, e que é algo comprovadamente resultado de uma ação humana, né? Então, como é que nós, enquanto instituição, enquanto pessoas, estamos agindo no meio ambiente, né? Por sua vez, a sociedade, as pessoas esperam bons produtos e bons serviços também, né? E de forma geral, tanto instituições públicas quanto privadas buscam reconhecimento, né, da sua imagem. Algumas empresas conhecidas aí nacionalmente, mundialmente, são reconhecidas de forma muito simples através de uma imagem. Então as empresas buscam esse reconhecimento. Claro que de uma maneira positiva. Esperamos oferecer bons serviços e bons produtos. Bom, gostaria de colocar algumas perguntas para as quais não oferecerei respostas, para que nós possamos ir pensando em toda a nossa disciplina, observando nos textos, nos materiais complementares que vocês receberão, que vocês terão no ambiente, para que vocês possam ir pensando nessas questões, tá? Pensando sobre a ética no trabalho, né? É ético por parte do empregado falar mal da empresa onde trabalha, por não gostar do produto que ela produz? Expor situações pessoais de um colega, seja ele subordinado ou não, para prejudicar sua imagem? Levar para casa material de escritório ou outros materiais da empresa para uso pessoal? Tomar para si os méritos de um trabalho ou atividade feito por outra pessoa? Impor questões religiosas, questões pessoais, diferenciar salários ou cargos com base em sexo, idade, orientação sexual, cor ou religião? Ordenar, para que uma pessoa realize tarefas que são impossíveis ou incompatíveis com a sua capacidade profissional? Usar de xingamentos, apelidar, contar piadas para denegrir, ridicularizar, humilhar? E aí, pensando de uma forma mais ambiental, né, mais social, poluir o meio ambiente de forma a prejudicar sua recuperação, causar danos sociais ao entorno da sua empresa, sonegar informações ou não permitir que órgãos de fiscalização tenham acesso a documentos ou situações irregulares, né? Todas essas questões são colocadas para nós com um fundo de conduta, né, de reflexões, partindo aí do conceito da ética. Com certeza, quando a gente lê, vem a nossa reflexão imediatamente o certo, o errado, o bom ou ruim, tá? Então vamos levar essas questões aí, essas reflexões, essas provocações para toda a nossa disciplina. Bom, todas aquelas questões nos trazem reflexões éticas e algumas reflexões que são hoje já consideradas legais, né, do ponto de vista legal. Por exemplo, xingar, apelidar, já são vistas como assédio moral no ambiente de trabalho. Tudo isso já vem sendo colocado de forma jurídica, né?
Bom, para orientar o trabalho, o exercício da profissão do administrador, existe o Código de Ética do administrador. Esse Código de Ética, ele diz aí no seu parágrafo 2º que o exercício dessa profissão deve implicar em comportamento, em compromisso moral com o indivíduo, com o cliente, né? E colocando aí, de uma forma geral, um guia que orienta, que estimula um comportamento voltado, né, fundamentado no conceito da ética e voltado para uma ação eficaz diante da sociedade. Então, todos os comportamentos do profissional que atua na área de administração deve, então, estar voltado, né, para o desenvolvimento, seja pessoal, seja profissional, pensando no desenvolvimento da sociedade e no desenvolvimento da empresa, né? O profissional deve ainda buscar aperfeiçoamento profissional, ampliar a sua capacidade de pensar, né? E pensar no seu papel também e nessa atuação, né, diante da sociedade. Bom, o Código de Ética, como vocês vão ter oportunidade de conferir, de ler, de estudar no ambiente, ele traz aí alguns pontos, né? Os deveres, proibições, direitos, honorários, né, honorários justos, deveres especiais em relação aos colegas, sejam colegas de trabalho, sejam colegas de classe, né, de profissão, infrações disciplinares, tudo isso, esse documento, que é o Código de Ética do Profissional da Administração, traz para orientar essa atuação. Existe também algumas empresas que formulam seus próprios códigos de ética, não para uma profissão, mas para uma empresa, para uma corporação. Então, eles atuam como modelos de direcionamento para os funcionários, né, colaboradores, para as próprias empresas. Ele é um padrão de conduta para pessoas com diferentes visões, pessoas com diferentes religiões, né, experiências de vida que devem ser aplicadas às atividades empresariais. Então, todas as pessoas que atuam naquela empresa devem agir de acordo com esse código de ética, com esse código de conduta. Esse código de ética corporativo pode servir também como uma prova legal das instituições, das intenções da empresa. Ou seja, a empresa pode utilizar isso como um documento, né, que formaliza então a sua intenção, seja com o colaborador, seja diante da lei, né, diante da legislação que está posta para a sua atividade profissional. Então, ele é visto como um documento oficial, tá? Bom, e aí, para finalizar essa nossa reflexão, nós gostaríamos de deixar uma frase do filósofo e educador Mário Sérgio Cortella, né, do qual vocês também terão aí acesso a 2 links que foram deixados para vocês se orientarem e assistirem, que falam sobre a questão da ética. E ele diz que é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Então, como eu disse no início, e agora quero finalizar com esse mesmo pensamento, a questão da ética exige reflexão sobre o meu comportamento, seja individual, seja grupal, e sobre como esse comportamento interfere no meio ambiente, no meio social, né, interfere nas intenções daquela instituição e nas intenções da sociedade como um todo, né? E aí deixo a minha última reflexão. Pensemos sobre ética.